Grandes investidores não procuram oportunidades, procuram verdades. Quer investir melhor? Comece fazendo as perguntas certas. Investir não é prever o mercado, é entender o negócio. Imagine um investidor. Agora esqueça tudo que você pensou, porque Lilu não se comporta como um gestor de fundos tradicional. E talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas deveria. Lilu é o único gestor fora da Berkshire Hathaway a quem Charlie Munger confiou seu próprio dinheiro. Sócio pessoal de Munger, discípulo intelectual de Warren Buffett, fundador da Himalaya Capital, ele é, para muitos, o investidor mais brilhante que você nunca conheceu. Sua história é cinematográfica. Fugiu da China após liderar protestos estudantis em Tiananmen. Chegou aos Estados Unidos sem dinheiro e sem falar inglês. Se formou com 3 diplomas em Colômbia, ouviu palestras de Buffett por acaso e decidiu: vou viver disso, viver de pensar, mas não como os outros. Lilu investiga como um repórter, interroga como um promotor e escreve seus relatórios com a precisão obsessiva de um historiador. Enquanto o mercado corre para comprar boatos e vender manchetes, Lilu faz o oposto. Ele cava, interroga, desmonta e reconstrói uma empresa até entender seu esqueleto, sua alma e, principalmente, suas mentiras. Essa é a tese de hoje. Pensar como investidor, investir como um jornalista. E para entender como essa mentalidade constrói retornos extraordinários, a gente vai mergulhar no método Lilu, com 3 investigações reais que geraram fortunas: Timberlake, BID e Bloomberg. Em 2000, a Timberlake estava fora do radar, sem cobertura de analistas, com processos judiciais acumulando, manchetes negativas e a desconfiança do mercado sobre sua estrutura familiar. Para 99% dos investidores, isso era um sinal de alerta. Para Lilu, era o começo de uma reportagem. Ele não apenas leu os relatórios, ele imprimiu cada processo judicial. Leu linha por linha, entrevistou gerentes de loja, foi a igrejas da comunidade onde a empresa estava inserida e, num movimento quase cinematográfico, entrou para o conselho de uma ONG onde o filho do CEO fazia parte. Ali, entendeu a índole da família, sua governança silenciosa e, principalmente, a distância entre a percepção pública e a realidade interna. Com base nisso, Lilu fez o que poucos fariam. Alocou uma parte gigantesca do seu portfólio na Timberlake. O resultado, a ação multiplicou por 7 em 2 anos. Mas o que importa aqui não é o ganho, é o método. É a disposição quase radical de atravessar o ruído e chegar na verdade. Quando Lilu conheceu a BID, ela era uma fabricante chinesa de baterias fundada por um engenheiro obscuro chamado Wang Xuanfu. A empresa havia crescido rapidamente, produzindo baterias recarregáveis, mas tentava agora dar um salto quase ridículo, transformar-se numa montadora de carros elétricos. A maioria dos investidores ocidentais torcia o nariz. Empresa desconhecida, setor instável, produto complexo, margens apertadas. Mas Lilu fez o que sempre faz: mergulhou. Ele passou anos estudando Wang, entendeu sua origem humilde, sua formação como cientista de materiais e sua obsessão com controle e eficiência. Viu que a BID construía suas próprias fábricas, desenvolvia seus próprios softwares e utilizava a produção para reduzir custos e aumentar controle. E o mais importante, tudo isso sem depender de capital externo. A empresa praticamente não tinha dívidas, um sinal de austeridade e autonomia raríssimos. Lilu visitou plantas, conversou com engenheiros, analisou balanços e mediu o DNA da companhia de dentro. Então, com a convicção que só vem de quem viu o invisível, ele levou essa tese até Charlie Munger. A resposta de Munger foi categórica: essa pode ser a empresa mais promissora da China. Munger então colocou
$88 milhões do seu próprio patrimônio no fundo de Lilu. Depois, convenceu Buffett. Em 2008, a Berkshire Hathaway investiu $232 milhões por 10% da empresa. O resultado, em pouco mais de uma década, esse investimento se transformou em mais de $8 bilhões, um retorno superior a 30 vezes o capital investido. Um dos maiores acertos da Berkshire fora dos Estados Unidos. Em 2024, a posição foi reduzida a abaixo de 5%, encerrando o disclosure obrigatório, mas os ganhos já haviam sido colossais. BYD tornou-se líder global em veículos elétricos, superando até mesmo a Tesla em vendas na China em determinados trimestres. Hoje, ela produz não apenas carros, mas também ônibus, caminhões, baterias, chips e painéis solares. Um ecossistema verticalizado de energia limpa. Tudo isso porque o investidor viu mais do que um balanço, viu um sistema, viu um fundador com fome, viu um futuro antes do mercado. Diferente da BYD, a Bloomberg não foi um investimento de Lilu, foi um oponente. Ou melhor, uma lição. Quando tentou criar uma empresa de dados financeiros para competir com o império de Michael Bloomberg, Lilu aprendeu uma das verdades mais duras do capitalismo. Existem modelos de negócios que são virtualmente mortais. Ele descobriu isso da pior e melhor maneira, estudando. Ao tentar replicar o modelo de Bloomberg, Lilu bateu em paredes invisíveis. O switching cost era gigantesco. Analistas, traders, fundos, todos haviam sido treinados por anos na linguagem e nos atalhos do terminal Bloomberg. Trocar de plataforma seria como pedir que um médico mudasse de bisturi no meio de uma cirurgia. Inviável. Além disso, havia o efeito de rede. Os dados só tinham valor se todos estivessem usando o mesmo sistema. A Bloomberg havia criado um idioma próprio e todos no mercado falavam essa língua. E por fim, o pricing power. Mesmo cobrando mais de $25 mil por terminal por ano, ninguém questionava o preço, porque a Bloomberg não vendia software, vendia velocidade, informação antes dos outros, contexto sem ruído. Lilu não venceu a Bloomberg, mas saiu mais inteligente. Ele viu o que Charlie Munger chamaria de um castelo com 1000 fossos ao redor. Um negócio com múltiplas camadas de proteção. Uma obsessão construtiva em forma de código. E por isso, até hoje, ele cita a Bloomberg como um exemplo máximo de um negócio invencível. Porque ali, no fracasso de competir, ele encontrou a clareza de entender o que torna um negócio verdadeiramente inalcançável. Lilu costuma dizer que seu trabalho se parece menos com Wall Street e mais com jornalismo investigativo. E isso muda tudo, porque enquanto a maioria busca atalhos, ele busca fundamentos. Enquanto alguns tentam prever o mercado, ele tenta entender o negócio. E quando encontra algo valioso, não hesita. Ele aposta pesado, porque conhece cada vértebra do que está comprando. Esse é o convite final. Pare de agir como trader e comece a pensar como repórter. Pergunte, investigue, desmonte, reconstrua e só então invista. Porque os melhores investimentos são feitos com convicção. E convicção nasce do trabalho profundo de verdade. E é aqui que a nossa filosofia se encontra com a de Lilu. Nós também acreditamos que grandes decisões patrimoniais não podem nascer de achismos ou impulsos. Por isso, criamos um comitê técnico altamente especializado, sem conflitos de interesse, que analisa portfólios com rigor de jornalista investigativo e a disciplina de um engenheiro de risco. Se você quer entender de verdade o que está por trás dos seus investimentos e tomar decisão com base em dados e não em manchetes, nossa equipe está pronta para analisar sua carteira gratuitamente, sem compromisso, sem pegadinha, sem promessas mágicas. Apenas método, clareza e responsabilidade. Clique no link da descrição
envie sua carteira para uma análise técnica, imparcial e estratégica. Porque se tem uma coisa que aprendemos com Lilu, é que os maiores retornos não vêm da pressa, eles vêm da lucidez.